Fala pessoal, satisfação em apresentar aí mais uma entrevista do canal O que o exercício físico tem a ver com isso. E hoje nós estamos aí com uma entrevista histórica e para falar com o entrevistado também histórico. É ou não é, Fernando? Saudações! E aí, Fabrício, tudo bem? Pessoal que acompanha o canal, seja bem-vindo novamente. O tema hoje é super diferenciado, é um tema que chama muita atenção. Vamos falar sobre futebol, né? Vamos falar sobre a fisiologia do futebol. E o nosso convidado é um cara que tem uma história muito grande na área do futebol. Esse futebol que é um universo que sempre foi marcado por grandes paixões, superstições e achismos, né? E muitas das vezes as decisões e discussões no futebol são baseadas no senso comum e em um forte componente emocional. Porém, nas últimas décadas, o conhecimento científico e tecnológico vem ganhando cada vez mais espaço no planejamento e no cotidiano dos grandes clubes de futebol. E os conhecimentos produzidos pela pesquisa científica na área da fisiologia, treinamento esportivo, psicologia do esporte, a medicina, a fisioterapia e a nutrição estão cada vez mais presentes no dia a dia dos clubes por meio da atuação interdisciplinar desses profissionais. Especificamente na área da fisiologia, essa área tem desenvolvido um trabalho cada vez mais importante na articulação desses conhecimentos, contribuindo para a avaliação fisiológica dos jogadores, fornecendo informações para os demais membros da comissão técnica, envolvidos na melhora do desempenho dos atletas. E a conversa que nós vamos ter hoje, o nosso convidado, ele tem um papel histórico nesse processo da entrada da fisiologia do exercício no futebol. Será a nossa conversa com um dos pioneiros, um dos mais importantes fisiologistas do futebol brasileiro, com passagem por grandes clubes e seleções. E, além disso, ele é uma referência para quem atua na pesquisa científica, na área da fisiologia, mais especificamente na área da fisiologia do exercício. Ele vai compartilhar um pouco com a gente, né, dessa trajetória como professor, como pesquisador e, mais atualmente, como fisiologista na área do futebol. Então, Fabrício, fala para a gente aí, desvenda esse mistério de quem que é o nosso convidado de hoje. Pois é, hoje o nosso convidado é ninguém mais, ninguém menos que Emerson Silame Garcia, que é uma referência, né, de muitos e muitos pesquisadores aí da ciência do exercício. Então, assim, eu tentei pegar o currículo do professor Emerson, mas assim, né, é difícil até falar. Então, eu vou falar de forma muito resumida, porque essa história do Emerson, né, ela se confunde com a fisiologia do exercício no futebol, pensando no Brasil, né? Então, ele vai contar melhor essa história dele, mas o professor Emerson ele é graduado em Educação Física pela Escola de Educação Física da UFMG em 1974. Ele é mestre em Educação Física pela Universidade do Colorado em 1979. Ele é doutor em Fisiologia do Exercício pela Universidade do Estado da Flórida em 1987. É bolsista de produtividade em pesquisa já há 25 anos. É autor de mais de 100 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais. E ele atuou, né, e ainda atua como fisiologista aí do exercício de grandes clubes do futebol brasileiro e mundial, e também da seleção brasileira. Então, esse é o Emerson. Nós vamos saber um pouquinho mais dele, né, nesse bate-papo. Então, vocês já sabem o que eu vou pedir, né? Pedir para vocês curtirem esse vídeo, façam a inscrição no canal, acione os sininhos lá da notificação, porque muita coisa boa ainda vai vir por aí, ok? Então eu vou chamar a vinheta e a gente já volta com o professor Emerson Silame Garcia. Até logo! Bom, já estamos aqui com o professor Emerson Silame Garcia, um professor e pesquisador que dispensa comentários. E é até difícil, né, falar do currículo aí do professor Emerson, porque ele representa muito para a ciência do exercício e hoje ele vai contar um pouquinho aí dessa história.
Professor Emerson, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Fique à vontade. Eu que agradeço o convite, o seu e do professor Fabrício, né, para conversar com vocês aí. E estou à disposição, né? Se vocês querem ouvir aqui algumas histórias antigas, né? Recentes também, né? Emerson, seja bem-vindo, viu? Obrigado pela sua disponibilidade em compartilhar com a gente, tá bom? Muito obrigado. Hoje vai ser dia de contar história, com certeza. Ô Emerson, bom, já entrando assim no nosso bate-papo, né? Eu sei que nós vamos falar um pouquinho da fisiologia do exercício no futebol, mas é inevitável não resgatar um pouco do seu histórico, né, como professor e pesquisador aí da ciência do exercício físico. Eu queria que você começasse contando um pouquinho para nós deste seu histórico, né, e como que você criou essa relação aí com a fisiologia do exercício no futebol. Pois bem, a minha entrada na educação física ocorreu ainda na década de 70, né? Foi no início da década de 70. Eu me formei e fui, logo que eu terminei a graduação, eu comecei a ser como professor na Escola de Educação Física da UFMG. E 2 anos depois eu já fui para fazer um mestrado nos Estados Unidos. Quer dizer, eu já fui pioneiro, né? Eu já devo ter sido, se não for o primeiro, foi um dos primeiros professores ou profissionais de educação física a sair do Brasil para fazer a pós-graduação em estrito sensu, né? Mestrado. E aí eu fiz o mestrado, logo em seguida o doutorado. E logo que eu retornei ao Brasil, já existia na escola um trabalho realizado pelo professor Luiz Oswaldo, pelo LOR, com o futebol, porque é até interessante falar, naquela época não eram muitos os cardiologistas em Belo Horizonte ou em Minas Gerais, isso era coisa rara. E o Luiz Oswaldo era através do LAFISE, do Laboratório de Fisiologia do Exercício, ele atendia os clubes de futebol toda vez que era necessário fazer algum exame de eletrocardiograma, de esforço, né, de algum atleta. Naquele tempo, tem que lembrar também, até recentemente, os clubes nem eram obrigados a fazer isso, né? Mas o Cruzeiro já começou a fazer com alguns jogadores e, à medida que foi evoluindo, começou a fazer com todos os atletas. Quando eu cheguei, o Luiz Oswaldo Lor, ele resolveu me convidar para poder ampliar esse tipo de trabalho, porque ele fazia parte da cardiologia. E então eu iniciei o trabalho junto com os jogadores do Cruzeiro, depois se estendeu para outros clubes, né? Usando já princípios da fisiologia do exercício, daquele conhecimento que eu tinha trazido dos Estados Unidos, que poderia ser aplicado com atletas. E essa foi o início, né? E aí, isso foi em 87. Em 88, a seleção brasileira olímpica, que naquele tempo era uma seleção só, não tinha a olímpica e a outra, era que tinha o Romário, tinha o Bebeto, tinha o Tafarel, então era uma super seleção. Ela veio para Belo Horizonte exclusivamente, quer dizer, quase que exclusivamente, por causa do nosso trabalho. E acabou ficando ali uns 10 dias fazendo todo o trabalho não me lembro exatamente o tempo, né, para fazer organizamos de forma que eles fizeram todos os exames clínicos, exames oftalmológicos, todos em Belo Horizonte. E já voltaram para o Rio, já para o período de treinamentos e para viajar para a Coreia, né, para onde seriam os Jogos Olímpicos. E isso deu uma repercussão muito grande, né, na imprensa, porque, na verdade, era novidade, né? Por mais incrível que pareça, eram novidades que estavam sendo feitas no futebol, utilizando aquelas novas técnicas científicas, né? Uma nova tecnologia no futebol, já quase no final da década de 80. E depois a fisiologia teve as portas abertas, né, para os clubes de futebol. Pode perguntar. Você está falando que era uma novidade, né? E o futebol sempre foi assim, muito baseado no senso comum, superstição, né? Muito achismo, envolve muita paixão. E eu fico pensando assim, lá no início, né? Você sofreu resistência da entrada do conhecimento científico, da fisiologia, desse universo? Que tipo de dificuldade que você teve nesse momento aí para implementar
transferir esse conhecimento, né, científico para o universo do futebol. Fernando, eu como sou um dos pioneiros, né, eu fui acompanhando a evolução. A resistência foi muito grande. Somente ao longo dos últimos 10 anos, é que a maioria dos clubes profissionais de futebol, mesmo nas categorias de base, se rendeu à ciência de maneira geral, né? Isso no início era muito difícil, porque é interessante eu falar que no Brasil havia ocorrido um evento muito importante que foi na Copa de 70. Não sei se vocês já viram matéria na televisão sobre o professor Lamartine Pereira da Costa. Hoje atua em outra área, né? Totalmente diferente. Mas naquela época, ele foi encarregado de organizar o treinamento do Brasil para disputar a Copa no México. É uma altitude. Tinha a questão da altitude, né? De altitude. E ele fez, juntamente com alguns conhecidos, que era o Cláudio Coutinho, com o Carlos Alberto Parreira e com alguns outros profissionais da área de educação física, eles desenvolveram um trabalho em que o Brasil iria se aclimatar gradualmente até chegar à altitude no México. Então, eles viajaram para as outras cidades mais baixas e fizeram essa adaptação. É claro, o Brasil foi campeão mundial, né, com aquele time que tinha o Pelé, tinha o Rivelino, tinha o Tostão, etc, etc. Uma coisa não pode ser desvinculada da outra. Os próprios atletas valorizaram muito o que foi feito, porque eles, nos depoimentos deles, eles disseram que eles percebiam que os adversários estavam se cansando muito mais cedo do que eles. Então, eles valorizaram esse trabalho que foi feito. Então, isso foi, imagina, em 1970. Somente em 88 é que houve novamente uma procura pela ciência no futebol, na seleção brasileira. Aí, apesar que alguns clubes no Brasil já estavam utilizando alguns profissionais, é bom também fazer esse parêntese aqui. Eles não contratavam um profissional para ficar exclusivo para eles naquela época. O que eles faziam era fazer um acordo com a universidade, fazer um contrato de prestação de serviço através das universidades. Então, isso aconteceu em São Paulo, no Rio, em Minas, no Rio Grande do Sul, no Paraná e em alguns outros locais aí. Em alguns estados, até hoje, não tem, né? Nenhum clube usa nada. Zoologista, né? Naquele tempo, foi assim que foi desenvolvido, né? Então, houve um lapso de tempo enorme até que o futebol novamente fosse procurar a ciência, através da universidade, é claro, né? Até hoje, que faz ciência no Brasil é quase que só a universidade. Sim. Universidade. Mas isso é importante, é o seguinte, você me perguntou da resistência. É claro que a resistência foi grande, que mesmo tendo havido uma repercussão mundial do trabalho feito pela seleção brasileira na década de 70, que é o trabalho, entre aspas, científico, né? Nenhum clube, ninguém procurou a ciência mais até o final da década de 80. Então, isso já te mostra que não era fácil. Quando eu entrei, eu também tive dificuldades, mas tinha profissionais no clube, que já trabalhavam no clube, que deram todo o apoio, né? O médico, que é o Dr. Ronaldo Nazaré, o supervisor, que está lá até hoje, que é o Beneci, que já estava lá na década de 70, né? Então, ele deu todo o apoio para que nós pudéssemos levar o trabalho da universidade para dentro do clube. E, no início, era feito, os jogadores eram levados lá na escola de educação física, lá eles faziam os seus testes, depois eles demandaram a presença, no meu caso, a minha presença. E depois outros clubes também pelo Brasil já começaram a fazer a mesma coisa, né? Alguns outros, como São Paulo. Uns 10 anos mais tarde, o próprio Atlético Mineiro, o Internacional de Porto Alegre, o Grêmio, os clubes grandes aí, todos eles entraram nessa, Vasco, Flamengo e etc. Né? Então, essa foi e as dificuldades foram sempre porque as pessoas não sabiam o que estava sendo feito, o que estava, na verdade, sendo oferecido a eles que poderia ajudar, porque você sabe, o futebol, o resultado do futebol é multifatorial, né? Depende de N coisas, né? Primeiro, bons jogadores, um bom treinador, uma boa comissão técnica, esse é o primeiro um bom ponto. nutricionista, e por aí vai. Você sabe como é que é, tem que pagar em dia.
Uhum. Não é fácil você dizer, o futebol ganhou por causa disso ou perdeu por causa daquilo, né? Verdade. Mas, à medida que o Cruzeiro foi tendo sucesso, né, o Cruzeiro teve um período de sucesso rápido na década de 70, de 60 ganhou a Copa do Brasil. Depois, só em 77, ganhou outro título importante, que foi a Libertadores. Mas a partir da final da década de 90, de 80, início da década de 90, o Cruzeiro começou a ganhar muitos títulos nacionais e internacionais. E isso, o trabalho como um todo, no início era só fisiologia, né? Mais tarde entrou a nutrição, mais tarde entrou a psicologia, e por aí foi entrando outras áreas também. Hoje tem análise de desempenho, hoje tem outros profissionais de outras áreas atuando. Mas os resultados é que facilitaram a coisa, porque o clube ganhando, alguém lá deve ter pensado assim, olha, vamos investir nisso aí que está ajudando, ou pelo menos não está atrapalhando, porque a gente está ganhando mais do que perdendo, né? Então, a coisa foi evoluindo, né? De forma que, alguns anos mais tarde, eu já começava a ser consultado por dirigentes de outros clubes se eu tinha indicação de um profissional lá para trabalhar, com experiência. Eu falava, com experiência não tem, porque não tinha ninguém. Os que tinham estavam os que existiam, né? Estavam já nos clubes. Mas hoje, por exemplo, nós temos vários profissionais jovens que foram formados na UFMG que estão trabalhando nos clubes aí, né? Poderia citar alguns importantes. Nós temos no Grêmio hoje o Marco Aurélio Melo, estava no São Paulo, foi para o Grêmio. Tem o Adriano Lima, que está na Chapecoense, mas já esteve no América, em outros clubes. Nós temos o Roberto Chiari, que está no Atlético Mineiro. Nós temos o Guilherme Passos Ramos, que é da seleção brasileira, né? Ele foi comigo para a CBF e permaneceu lá até hoje. Hoje ele é o fisiologista principal lá da seleção principal. Então, as coisas foram ficando mais fáceis à medida que o tempo foi passando. E os grandes clubes hoje, todos investem, né, não só na fisiologia, como também nas outras áreas, né, que são consideradas científicas, né, que são importantes. Mas nem todos ganham, não é só um que ganha. Mas quem ganha, se você for olhar ao longo do tempo, os que ganham são quase sempre os mesmos, né? São 4, 5 clubes que ganham os grandes títulos, né? Então, os outros clubes tendem a, assim, por assim dizer, a imitar o que os grandes clubes fazem, né? Todos eles passaram a investir nos mesmos recursos, né? Para tentar se igualar aos grandes clubes, né? E isso leva o Campeonato Brasileiro a ser o campeonato mais difícil do mundo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Dificilmente um clube se desgarra, ele sofre até conseguir. Na Espanha, na Inglaterra, na França e na Itália, geralmente um clube, já logo 1 ou 2 clubes se desgarram do restante, né? Aqui no Brasil custa acontecer isso, porque os clubes estão todos preparados, né? Sim, e isso é muito bom, né? Eu particularmente acho isso sensacional. Mas, Emerson, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta, e eu acredito que vai ser a dúvida de muitos que vão assistir esse vídeo aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, aproveitar a sua experiência aí, para falar um pouquinho do papel da fisiologia no futebol e, principalmente, atrelado ao avanço das tecnologias que ocorreu aí nas últimas décadas. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Eu, por sorte, eu participei de tudo, né? Tudo que teve de avanço nos últimos mais de 30 anos, né, no futebol, eu estava envolvido. Algumas coisas, quem fez o avanço fui eu. Como, por exemplo, a monitoração de jogos oficiais de futebol, nós somos pioneiros no mundo, né? Então, nós temos entre outras coisas, né? Isso é uma delas. Mas a fisiologia, ela entrou no futebol para ajudar. Isso foi evoluindo, né? Antes era para conhecer as características dos atletas, era fazer teste físico, né? Verificar as deficiências do atleta, se ele era fraco. Hoje, várias atividades que eram feitas pelo fisiologista hoje estão distribuídas entre outros profissionais dentro dos clubes, né? Principalmente fisioterapeutas, nutricionistas. Verificar as capacidades específicas, né? Você já ouviu falar, o atleta é rápido, é velocista, o outro é um atleta forte, tem uma impulsão boa, salta muito, não é isso? E isso também era parte do trabalho. Para ajudar no planejamento dos treinamentos, né?
para saber se o treinamento estava fazendo efeito também, que isso é muito importante, porque não adianta treinar e não fazer efeito. Então tem que ter seria o pré-teste, como se fosse num esporte individual. A parte física do futebol é igual se fosse esporte individual. O atleta tem que estar melhorando, não pode estar piorando ao longo do período, ao longo da temporada, né? Ele pode ir se cansando, né? Isso mais na frente começou a entrar outras coisas, por exemplo, para se prever o potencial de desempenho do atleta. É quase falar assim, adivinhar se o atleta vai ser bom ou não. Isso aí entrou a estatística, entrou a pesquisa também. Como? Inicialmente, bem timidamente, ver como eram os grandes atletas, como eram eles quando eles eram jovens, né? Quais eram as características que eles tinham? E procurar atletas que tivessem, jovens que tivessem características parecidas. Então, para dar um exemplo bem claro, né? A velocidade hoje, ninguém tem dúvida mais. Mas a primeira vez que nós falamos de medir velocidade de atleta de futebol, foi a parte da imprensa brasileira chegou até a fazer brincadeiras, porque eu era oriundo do atletismo, né? E eles brincaram quando saíram as primeiras reportagens, os jogadores fazendo pique de velocidade, naquele tempo, no início era cronômetro manual ainda, para você ter ideia, depois veio a cronometragem eletrônica, né? Que é um dos avanços. Eles diziam que eu estava confundindo o futebol com o atletismo. A palavra velocista, quando eu comecei a falar no início da década de 90, dos atletas velocistas, por exemplo, o treinador que estava no Cruzeiro na época, que era o Enio Andrade, ele concordava plenamente, né? É um treinador que tem 3 títulos brasileiros, é um dos mais laureados da história do futebol, né? Mais do que ele, acho que só o Vanderlei Luxemburgo, que tem 5 títulos. Mas o Enio Andrade tinha essa capacidade de perceber e ele incentivou isso bastante. E o clube passou a investir nisso também. Então, no caso da velocidade, seria uma das características. Mas, por exemplo, algumas outras não independem muito de estudos, né? Você já viu. Geralmente, os zagueiros são mais altos, né? Porque a explicação é a tática, né? Técnica e tática. Eles são os responsáveis por tirar a bola alta dentro da área, na maioria das vezes. E os atacantes, geralmente também, você for na Europa hoje, os grandes atacantes são quase todos altos, né? Seguindo na linha, avaliar o estado de recuperação do atleta também, ver como é que ele está. Hoje isso é feito junto com a fisioterapia, com a medicina, com a nutrição. Os clubes que têm psicólogo, com a psicologia. Não é mais um trabalho realizado somente por uma pessoa. A preparação física, o departamento médico, a fisioterapia, a nutrição e a psicologia trabalham em conjunto, né? É uma equipe multidisciplinar. A maioria dos clubes mantém essa equipe, né, hoje. Não tem como não manter. Também a prevenção de lesões, por exemplo, foi um dos fatores que apareceram quase que recentemente. Quando eu entrei no futebol já era uma preocupação, mas nós não tínhamos nenhum meio para saber como. Então, o que a gente fazia? Reduzia o volume de treinamento, era a única coisa que a gente fazia, mas isso de forma empírica. A gente sabia que quando tinha jogos consecutivos, tinha uma tendência dos atletas machucarem mais. Então, a gente passou a diminuir um pouco o treinamento, né, nesses períodos, mas de forma empírica. Hoje, por exemplo, hoje os clubes já trabalham com a termografia, já trabalham com os marcadores de dano muscular, que são feitos praticamente todos os dias. Por exemplo, a termografia em alguns clubes é feita antes e após cada início de treinamento. E esses marcadores de dano muscular também são feitos principalmente após os jogos, né? 24, 48 horas após os jogos. Que agora, por exemplo, quando os jogos são feitos de 48 e 48 horas, isso não faz mais sentido, veja como é que né? A ciência às vezes fica perdida, né? No momento que a gente esperava que o atleta tivesse no máximo da sua necessidade de recuperação, os marcadores estão indicando que ele está ali numa fadiga extrema, é a hora que ele já tem que estar entrando em campo de novo para outro jogo. Isso faz parte aí do que aconteceu no mundo inteiro, né? Então todos vão para o sacrifício. Aí eles aumentaram o número de substituições. Né? E mesmo com 5 substituições, os clubes
ainda estão revezando mais os atletas, né? Ontem eu ouvi falar, por exemplo, que o Vasco perdeu 9 jogadores no total por causa do coronavírus, né? Não sei o que foi, mas são coisas que são assustadoras, né? Mas isso aí foi evoluindo. Bom, aí eu vou falar de algumas outras coisas, que nós publicamos uma série de trabalhos na área de genética, de características genéticas de atletas. Eu vi. Então, hoje, essa pesquisa, um dos ramos de pesquisa mais avançados agora está sendo nessa área de genética, que é não somente para identificar aqueles atletas que têm as características mais adequadas para a velocidade, mais para a resistência, como também para poder saber como tratar esse atleta na sua recuperação. Então, isso tudo está em evolução. Os trabalhos, nós estamos publicando já há uns 10 anos sobre isso, quer dizer, eu agora estou saindo do circuito, né? Mas ex-alunos meus, comigo, publicaram a maioria dos trabalhos sobre genética no futebol. Acho que não tem nenhum grupo no mundo que publicou tantos artigos num período tão curto, né, como foi. Eu vi alguns trabalhos seus de polimorfismo, não é isso? Isso. E aí, hoje, quem dá sequência a isso é o Daniel Coelho, que é professor da UFOP, que está, dentro de pouco tempo, vai estar se graduando em medicina também, né? É o Eduardo Pimenta, que é professor da UFMG, mas me parece que está formando também em engenharia. Então, são profissionais que estão tentando ampliar o seu conhecimento e a sua capacidade técnica e científica, né, para poder dar sequência na pesquisa, nos estudos nessa área. Isso é muito importante. Existem vários outros pelo Brasil, né? Eu mencionei o Guilherme Passos Ramos, que está na CBF. Ele já tem até um centro de pesquisa na CBF. Quem entrar lá no site vai poder ver isso, inclusive com publicação de artigos e tudo. É interessante, tudo sobre futebol, né? Então, respondendo mais ou menos, é isso. E hoje por exemplo, a nutrição, entraram outras áreas, a própria fisioterapia, a própria medicina, os médicos de clubes estão hoje trabalhando em sintonia com os outros profissionais, inclusive com os fisiologistas, e estão também desenvolvendo um trabalho de pesquisa, né? Então, hoje é possível verificar se um marcador de dano muscular num atleta, por exemplo, chega lá, ele está com uma temperatura alterada na termografia, ele está com a creatina quinase extremamente alterada, ele apresenta dor muscular, os clubes têm condição de mandar fazer um exame de imagem em que você pode ver se há ou não dano muscular naquele local realmente, se já apareceu dano, assim, em que grau que ele está. Então, isso mudou muito, está mudando muito aí as perspectivas e o panorama, né, da preparação física e da preparação de atletas no futebol. Respondeu a sua pergunta? Demais, a tecnologia, né, literalmente a favor aí, né, Eu esqueci de falar, porque quando saí do Cruzeiro, eu tinha levado aqui nos Estados Unidos um sistema novo de GPS, né? Então, esse sistema, que é hoje usado também por quase todos os clubes, né? Catapult, né? Existem vários fabricantes, e esse sistema permite saber, por exemplo, além de saber qual a distância que o atleta percorreu, esse sistema novo tem a frequência cardíaca também, ele te dá quantos sprints o atleta deu, você tem de saber, condições de saber qual foi a distância percorrida em cada sprint, o número de acelerações, o número de acelerações, de desacelerações, né, que são ações que provocam um desgaste muscular muito grande, né? Quando o atleta está em alta velocidade, ele é obrigado a frear para mudar de direção ou para voltar. E também quando ele inicia uma corrida de alta velocidade, né, isso provoca um desgaste grande. Então, isso tudo somado vai permitir tem permitido que o futebol esteja cada vez mais dinâmico, né, que é o que tem acontecido. Emerson, você foi falando aí e foi passando vários filmes na minha cabeça, né? Que você é uma pessoa muito generosa, assim. Eu lembro como eu era estudante, estava na pós-graduação, você abriu as portas para a gente te auxiliava nos testes lactato,
teste de fotocélula, né? Então, assim, para nós alunos, era assim, foi uma coisa que marcou muito, né? E aí você comentou sobre essa questão da demanda física, né? Essa sobrecarga fisiológica. Como é que foi a evolução do jogador, né? Esse jogador mudou muito nesse tempo que você começou a trabalhar e esse jogador hoje? O que é, por exemplo, a velocidade? A velocidade não era valorizada. Eu lembro uma vez que eu conversei com o Toninho Cerezo, ele falou assim, antigamente eu corria era 10 quilômetros, eu treinava assim, né? Hoje em dia eu dou tiro, isso na década de 90. Então, assim, como é que foi essa mudança do jogador, fisiologicamente? Isso aí eu vou falar agora, quem já trabalhou com atletismo, quem acompanha sabe disso. O que é que acontece hoje? Quando você assiste uma corrida de 5 mil, de 10 mil metros, para você ter uma ideia, ou a maratona, o atleta faz cada quilômetro em 3 minutos e pouquinho, não é isso? Nos 5 mil metros, ele faz cada quilômetro em 2 minutos e pouquinho. Não sei, hoje o recorde mundial foi batido outro dia, né? Vocês podem fazer a conta aí, eu não sei de cor. Nos 10 quilômetros também. Se você for ver essa velocidade, e alguns atletas que são capazes de correr 10 quilômetros abaixo de 3 minutos cada quilômetro, você pode hoje pegar 10 jogadores de futebol de alto nível e eles não vão ter dificuldade fazendo um revezamento de ganhar desse atleta. Não estou comparando, não, porque um joga bola, o outro corte. Se você botar a bola para o maratonista, vai ser um vexame. A mesma coisa o maratonista. Eu estou falando isso para dizer o quê? Olha, os maratonistas são atletas que, logicamente, eles não são velocistas, mas eles têm uma capacidade de correr muito rápido também, correto? O que isso diz para a gente? Que, olha, a diferença entre um velocista e um não velocista, geneticamente, etc., não é uma coisa absurdamente grande, porque é claro que se você botar um velocista para correr 100 metros, ele vai fazer abaixo de 10 segundos. E o corredor de 10 quilômetros, de 5 quilômetros, vai correr em 12 segundos. Né? Então, a diferença é de 20%. É muito grande. Mas isso, se você for colocar a longo prazo, não é uma diferença tão grande. O que eu quero dizer é o seguinte: o indivíduo que tem características de resistência, ele não é uma tartaruga, igual todo mundo tem a ideia de pensar. O cara é fibra lenta. Fibra lenta é aquele que para levantar da cadeira demora meia hora. Não tem nada a ver. Ele é mais lento do que o indivíduo que é com característica de velocidade. Né? Mas ele é muito rápido também. Comparando com as outras pessoas que não são atletas, ele é muito rápido. Né? Então, basta isso. Se algum de vocês já tentou correr 1.000 metros para tempo, você vai ver o que é 3 minutos. 3 minutos e pouquinho, você fazer 42 vezes seguida na maratona. Né? Então, isso é para falar. Mas, então, o que aconteceu? À medida que o tempo foi passando, teve períodos, por exemplo, teve uma época que eles falavam que jogador tem que todo mundo ser alto, mas o Romário era 1,69 m. Né? Então, ele foi o melhor do mundo várias vezes. O Messi agora. Então, o jogador não tem que ser alto, não tem que ser baixo. Depende da posição que ele joga e de como que o treinador quer usá-lo. Não é isso? Se o treinador é um treinador que, dependendo das suas, do seu projeto de jogo, ele vai precisar de jogadores altos. Se ele é um jogador, um time que quer cruzar muita bola na área, ele vai ter que ter um centroavante alto para cabecear. Isso é óbvio hoje, você vê todos os clubes aí tem. Mesmo falando que acabou o centroavante tradicional, que nada, tá? Então aí, o Jô voltou para o Corinthians agora, né? Então não tem isso, né? Todo time quer um centroavante, né? Um centroavante grandão, forte, porque ele vai enfrentar zagueiros que são fortes, em geral. Raramente você vai ver um zagueiro que não é muito forte e que salta muito. Então ele vai ter que ganhar. Então isso tudo, aí aos poucos isso foi apaziguando. No início, isso houve uma reação que os ex-jogadores baixos falavam, esse pessoal da ciência está vindo aí falar que jogador baixinho não joga, etc. Mas hoje todo mundo já percebeu que não tem nada disso. O primeiro ponto é o seguinte: se o cara for muito bom jogador, ninguém quer saber se ele é alto, se ele é baixo, se ele é nada. Isso aí não se discute. O problema é que são poucos esses jogadores que fazem a diferença. Eu assisto futebol direto, apesar de já ter saído aí no fim do ano passado,
Mas eu sou apaixonado e eu não sei se eu vou voltar a trabalhar no futebol, então eu continuo me atualizando. Você vê, grande parte dos times, nada acontece. A bola roda para cá, roda para lá, não vê ninguém que faz diferença. Se tiver um jogador que faz a diferença e ele não for alto, não for forte, não for rápido, mas ele chegar e for criativo, for inteligente, pronto, acabou a conversa, ele vai jogar, não interessa, não vai ser outro. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Hoje, então, o que está acontecendo? Num jogo de futebol, eu posso falar isso aqui porque isso já são estatísticas mundiais, né? Os que menos correm são os zagueiros e os centroavantes que jogam mais na área. Por quê? Não é porque eles são preguiçosos ou porque eles não dão conta de correr, não. É porque um está ali para marcar o outro. Então, não pode ser. Se o zagueiro começar a querer correr igual o maluco, ele vai ter que sair da área e o centroavante vai ficar sozinho. A faixa que ele atua é menor, né? Muito menor. Então, eles ficam ali, um vigiando o outro, tá certo? Então, acaba que, mesmo ele querendo, ele não corre tanto. Mesmo o zagueiro que vai na área cabecear toda hora, né? Ele não tem jeito de correr tanto quanto os alas, quanto os jogadores de meio de campo, principalmente, né? Que são, hoje, o ala, né? O lateral, ele virou um defensor e atacante, né? Ele defende e tem que atacar, né? Alguns deles. Então, são os que mais correm. Então, alguns volantes, então, que correm muito também. Então, você vai ter jogadores que correm 12, 13 quilômetros no jogo e outros jogadores que correm 8, 9 quilômetros no jogo, na média, né? Nas médias. Sendo que, algumas vezes, aí você fala assim, alguns zagueiros têm que correr mais, porque o jogo foi muito apertado. O time muda muito de posição, os atacantes se movimentam muito, os zagueiros têm que correr atrás, tem que marcar, não é isso? Tem que fazer cobertura da lateral, né? Então, mas essa distância não tem mudado mais. Tá? Essa distância parece que ela chegou a ser, há muitos anos atrás, eles estimam que fosse por volta de 6, 7 quilômetros em média. Agora passou para 10, 11 quilômetros em média. Né? Bom, o que mudou muito foi o número de sprints, quer dizer, o número de corridas em alta velocidade, acima de 20 km por hora, acima de 25 km por hora e acima de 30 km por hora. Que são velocidades extremamente altas, levando em conta que o jogador corre distâncias curtas. Né? Então, ele para atingir 34, 33 km por hora, numa distância de 30, 40, 50 metros, ele tem que realmente correr igual um velocista. Né? Então, veja bem, ele tem que estar preparado para correr muito rápido. Bom, além disso, a distância não diminuiu, continuou alta. Então, significa o quê? Que ele tem que ter também resistência. Então, o que está acontecendo? A seleção de atletas desde a base, isso é uma coisa natural. Os treinadores vão pegando um treinador, um jogador, primeiro de acordo com as suas características. Aí você fala assim, se aparecer um Alex Talento no clube, você acha que ele vai preocupar se ele corre muito, se corre pouco? Não. Esse joga. Aí ele vai ver os outros 10, os outros 9, né? Aí ele vai escolher jogadores que correm, que têm uma boa velocidade, mas que correm o tempo todo, porque senão não adianta. Né? Senão ele vai ter jogador só para meio tempo. Tem jogadores assim, que não conseguem correr o tempo todo. Isso vai fazendo quase que uma seleção natural. Porque treinadores e preparadores físicos das categorias de base, né, eles são observadores. E a grande parte deles, além de ter feito cursos superiores, né, muitos deles também foram jogadores. Né? Hoje é muito comum você encontrar, mais comum do que vocês pensam, né? Encontrar ex-atletas que se formaram em educação física ou em algum outro curso superior. Então, eles sabem fazer isso. Então, eles fazem uma filtragem de acordo com o que o futebol moderno exige. Então, ele sabe, olha, o meu ala, ele tem que ser rápido, mas ele também tem que aguentar correr muito tempo. Não adianta ele dar 3 piques e pedir para sair. Tem que correr 90 minutos ou mais. E assim por diante, ele vai sabendo, olha, por exemplo, eu vou dar o exemplo do goleiro. Hoje, são poucos goleiros com menos de 1,90 m no mundo, né? Vocês sabem disso.
Tem que jogar com os pés agora, né? Não, e agora ainda tem que jogar com os pés. Então você vai ter que ser 1,95 m e habilidoso com os pés. Você tem que ser o 11º jogador quando o time tem a bola, né? Ele vai receber bola toda hora. Então, isso tudo vai mudando, mas o futebol está muito evoluído. Fora das 4 linhas, tem muitos profissionais que já estão atentos a isso e que sabem o que fazer. E todos eles contam também com o apoio, né, com as consultorias, ou então contratam profissionais de outras áreas que possam auxiliá-los, né? E de forma que eles somam tudo que o atleta tem, é habilidoso, é alto, sabe driblar, marca gol, que é a coisa mais difícil que existe no futebol, é marcar gol, né? Porque são poucos jogadores que marcam muitos gols. Se fosse fácil, todos faziam muitos gols, né? Assim? Então, gol é difícil, porque se o objetivo de quem está atacando é fazer gol, o objetivo de quem está dependendo é não deixar fazer gol. É isso. Então, muitas vezes é mais fácil, né? A coisa não é fácil. Né? Ontem até teve um jogo de 5-3, né? Raro, Flamengo e Bahia. Mas os outros jogos são o quê? 1-0, 2-1. 0-0. 0-0, a coisa não é fácil. Mas eu falei isso tudo para responder a pergunta, né? Quem está fora do futebol, não se iluda. Quem está trabalhando hoje no futebol, em clubes médios para cima, são profissionais capacitados, eles sabem o que estão fazendo. Então, eu vou falar pelo Brasil, né? Se você for olhar na Champions League, a quantidade de jogadores que estavam disputando, que nem jogaram na primeira divisão brasileira, ou nem jogaram no profissional, eles saíram das categorias de base do Brasil para a Europa, né? São centenas. No Brasil não deixou de ser um celeiro de atletas. O problema é que nossos atletas estão saindo muito cedo. Então, logo esse destaque aqui, ele já é vendido, né? E eu acho que o mercado está mais ávido por bons atletas, né? Porque com essa modernização, com a globalização, hoje todo mundo pode ver o adversário jogar, treinar toda hora, sabe tudo. Precisa de jogadores cada vez mais diferenciados para poder valer a pena, né? Você vê. O Barcelona agora já vai refazer seu elenco, né? Vai mudar os jogadores todos. Imagina, quase todos eles seriam titulares em qualquer time do Brasil. Né? No entanto, eles estão se desfazendo de quase todos. Eles vão desfazer do grande time. Aconteceu no Real Madrid, né? Depois da passagem do Vanderlei lá, já pegou um final de ciclo, né? Dos Galácticos. Depois disso, o Real Madrid passou por uma grande reformulação. Daquele tempo, restaram pouquíssimos atletas, né? O Marcelo é um deles, né? Então, isso aí, hoje o futebol é isso. O futebol está evoluindo, os atletas estão evoluindo. Então, por exemplo, os atletas ficaram maiores, mais altos, na média. Né? Basta você abrir o site da FIFA e olhar lá a estatura média dos atletas na Copa, agora e olhar alguns 30 anos, 40 anos atrás. Eles são mais fortes, são mais rápidos e são mais resistentes. Porque ser rápido não elimina a capacidade do indivíduo também ter boa resistência. Né? Então, basta que ele seja treinado e que ele tenha geneticamente essa predisposição. Ele vai... Agora, se ele só tiver a predisposição genética e não treinar, não vai ajudar muito. Mas, geralmente, eles estão treinando, né? Os atletas hoje continuam, né, fazendo trabalho de força, de resistência. Por exemplo, mudou. Você falou do Cerezo. O Cerezo gostava de correr lá na beira da lagoa. Até hoje o Cerezo acho que gosta de correr. Né? Mas era um atleta de meio de campo, né? que não era muito rápido, mas era um jogador fantástico. Né? Quem viu jogar sabe, é um jogador diferenciado. Aquele que ninguém estava preocupado se ele fazia muito, ele jogava. Mas hoje os atletas continuam fazendo trabalho de resistência, só que reduziu muito a quantidade de corrida, só corrida. Ainda fazem corrida, todos os clubes usam um pouco de corrida, mas usa o trabalho de resistência com campo reduzido, com pequenos jogos, outras atividades, utilizando a bola também. Né? De forma que o atleta esteja o mais tempo possível em contato com a bola, mas fazendo seu trabalho cardiovascular, seu trabalho de resistência muscular localizada e tudo. Então, isso tudo continua. Só que tudo tem um limite, né, gente? Nós sabemos que não vai... por exemplo, eu vou fazer uma analogia aqui que ela é interessante, né? Ó, no atletismo, nós já hoje, ninguém tem expectativa de ninguém bater os recordes do Usain Bolt, hein?
ninguém tem. Tão cedo. Difícil, né? Vai ter que aparecer um atleta diferente. Uhum. Fora disso, vai ficar ali chegando perto e tudo. É o limite. Uhum. Né? O limite da maratona está chegando também, é baixar de 2 horas. Né? O limite de quase tudo, das outras provas, até na natação também. Né? A natação ainda está um pouco mais verde, ainda vai ter muito recorde. Né? Mas no atletismo, pode olhar que a maioria das provas, feminino e masculino, raramente acontece um recorde mundial. E no futebol também, essa parte física dos atletas, ela vai chegar no limite. Uhum. Fez sentido a minha analogia? Fez, né? Total. Ô, Emerson, Vai chegar Mas- um ponto que eu não vou poder exigir mais que os atletas sejam mais rápidos ainda, mais fortes ainda, mais resistentes ainda, porque essa combinação de qualidades físicas vai atingir o limite, esse limite geral, né? Vai atingir todo mundo. Então, vai ter que ter outras coisas para o futebol evoluir em outros aspectos também, não só no físico, né? Inclusive, como o aspecto físico foi um dos primeiros a serem abordados no futebol, eu acredito que ele já está se esgotando em termos de limites. Né? Eu acredito que vai ter outras coisas, outros aspectos táticos que vão começar a ser utilizados, ou então um retorno às origens do futebol, né? Procurar atletas que realmente tenham qualidades fantásticas para um drible, para a criação de jogada diferente, que consiga fugir do sistema de marcação que é feito hoje, um sistema de marcação super bem feito, com atletas extremamente bem preparados e tão rápidos quanto o seu. Se tem um jogador que o adversário também tem, igual. Verdade. Ô, Emerson, eu queria fazer uma pergunta em relação a essa parte física. Desculpa, Fernando. Porque Pode ir. você falou aí dessa questão das capacidades físicas, e aí eu me lembrei, eu não sei se você vai lembrar de mim lá, mas em 2003 eu fui com o Kellerson. Eu acho que o equipamento do Cruzeiro o VO2 tinha estragado, e aí nós utilizamos lá do Uni. Não sei se você se lembra disso. E nós fomos fazer os testes lá dos atletas, né? E aí teve um sujeito lá, eu não sei se é Sandro o nome dele, eu não sei se é Sandro. Ele fez os testes, não só de capacidade aeróbica, mas os demais testes, e assim, ele foi bom em tudo, ele foi o melhor em tudo. E aí, assim, essa ideia do atleta polivalente, ela existe ainda do ponto de vista da capacidade física. Cada dia mais. E cada dia mais os treinadores querem que o atleta faça gol e volta para ajudar a marcar e dar combate. Primeira bola, saída de bola, tem que dar combate, tem que correr atrás do adversário na saída. Muitas vezes o centroavante tem que correr atrás do volante, que recebe a bola, né, para sair. Então isso aí é importante. Você falou do Sandro, eu vou falar de outro, em épocas diferentes, que foi o Ramírez. O Ramírez, ele era o mais resistente e era o mais rápido, também na época dele. O Jussier foi um jogador do Cruzeiro que foi no início dos anos 2000, 2005, por aí, 2004, foi para o Japão. Depois foi para a França e jogou no Bordeaux até aposentar. É um jogador de alta velocidade, boa resistência. Ele não perde o valor nunca, né? Até parou de jogar recentemente, parece que ano passado. Então, esses atletas... E aí você falou do Sandro, apenas quem é do atletismo, quem já viu, o Sandro correndo 1.000 metros numa pista de 200 metros no campo, quer dizer, correndo de chuteira na grama, ele fez menos de 3,30. Se a curva fechada, né, difícil de correr. Ele fez menos de 3 minutos e 30 numa corrida de 1.000 metros. Mas não há uma facilidade. Eu lembro dos resultados. Poderia até correr mais rápido. E também extremamente veloz. Então, esses são o Araújo, que jogou no Goiás, depois jogou no Cruzeiro, jogou no Atlético, parece também, né? No Palmeiras. O Araújo era um jogador também de alta velocidade e de extrema resistência. O VO2 dele dava acima de 70 ml por quilograma no minuto. Então, esses atletas são sempre assim. Você falou aí do espirômetro, né? O espirômetro lá do UniBH, ele foi usado também no Cruzeiro e foi usado também no Real Madrid. Foi a primeira vez que os atletas do Real Madrid fizeram esse tipo de avaliação. Não da avaliação ergospirométrica, mas fizeram a avaliação da taxa metabólica basal. Sim.
Eu ia de quarto em quarto de manhã para poder avaliar os jogadores. Assim que eles acordavam, ele só para fazer. E voltava quase a dormir, tinha hora. Assim, tinha que acordar, mas ele ia desperto. Mas é o mesmo espirômetro, um VO2000, simplesinho, fácil de carregar. Exato. Eu acho legal você comentar essa experiência do Real Madrid, né? A gente tem uma ideia do desenvolvimento da fisiologia do futebol na Europa, um grande clube europeu, para a realidade que você vivia no Brasil. Era muito diferente, a gente ouve tanta coisa, mas assim, na prática, como é que foi essa experiência? Como foi trabalhar lá? Não, eu vou te falar, o que acontece é o seguinte, esses grandes clubes da Europa, eu não tive experiência em clube pequeno lá. Eles contratam os melhores jogadores do mundo. Se não ganhar, então, primeiro, se o jogador chegar e não jogar no outro dia, eles dispensam, não é isso? Ou emprestam para alguém de graça. Se eles jogarem e o time não for bem, o que eles fazem? Eles fazem outro time. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eles contratam os jogadores puro sangue do mundo. Se você for falar hoje, quais são os 50 melhores jogadores do mundo hoje? Eles estão, provavelmente, em 5 clubes europeus. Não tem ninguém fora que entraria como titular nesses times. Você percebeu o que eu estou falando? Aí você tenta forçar a barra, não, mas tem um fulano lá no meu bairro que joga bem pra caramba. Se ele for para o Bayern de Munique, vai ser titular. Não tem. Se tivesse, eles já tinham vindo aqui e levado. Então, esses atletas são atletas extremamente qualificados. Eles têm uma parte genética muito boa. São atletas, quem trabalha com esporte sabe disso, que não precisam de muito estímulo para ter uma resposta altíssima. São atletas, o que eu disse, os jogos e pouco treino já são mais do que suficientes para eles voarem, porque eles já têm isso tudo neles. Eles são diferentes, né? Por isso é que eles estão lá. Então, esses clubes nunca sentiram a necessidade de investir muito, mas hoje eles investem muito mais do que a gente. Hoje, os clubes europeus também estão dando toda a assistência para os atletas, usando todos os recursos que eles podem, né? Porque tem a disputa entre eles, né? Eles não querem ficar para trás um do outro. Então, eles têm, além de contratar os melhores jogadores, eles falam assim, o que o adversário está fazendo. Tudo que o adversário está fazendo em termos de nutrição, de suplementação, em termos de avaliação física, de recuperação, de a parte médica, de fisioterapia, tudo eles querem fazer também, ninguém quer ficar para trás. Isso aí passa a ser quase automático, né? Ninguém vai deixar de fazer. Uma vez um dirigente de um clube menor aqui no Brasil perguntou assim, mas por que eu vou fazer tudo isso? Essas dúvidas. Eu falei assim, na época quem estava ganhando as coisas era o Corinthians, o Palmeiras, eram os mesmos, né? Grêmio. Então eu falei, porque o Corinthians faz, porque o Grêmio faz, porque o Palmeiras faz, porque o São Paulo faz, o Cruzeiro faz, o Atlético faz. Aí ele falou assim, tá bom, eu aceito a explicação. Agora, você tem que ter jogador, porque sem jogador não adianta. Você tem que primeiro ter bom jogador. Agora, você não vai ganhar deles, mas você vai reduzir a distância entre você hoje e eles. Tá? Então, você tem que acreditar. Vamos pensar, nenhum desses clubes está rasgando dinheiro. Então, não acredito que eles estão fazendo tanto investimento, né? Nos seus departamentos de saúde, né, que envolve a fisiologia, a nutrição, a fisioterapia e tudo, no seu departamento de análise de desempenho, né? Eu vi que agora o Gustavo Nicolini veio do Palmeiras para o Atlético, não sei se vocês viram, né, com as novidades tecnológicas dele, eles monitoram os treinamentos usando drone, você já fazia no Palmeiras, foi pioneiro no Brasil, né, há vários anos. Ele era do Cruzeiro, rodou aí o Brasil e veio agora do Palmeiras para o Atlético. Mas essas tecnologias novas, tudo isso que é de novo, o clube está investindo. Né? Você vai achar que o clube é regido por empresários que sabem que querem ganhar, né? Então eles estão investindo. Às vezes tem exceções, né? Isso aqui são acidentes. A maioria quer ganhar. Então eles investem naquilo que eles acham que pode ajudá-los a ganhar, a vencer os jogos. Pensando um pouquinho na ciência, Emerson, voltando para a questão, é um cara que publicou assim, mais de 100 artigos, né, vários projetos de pesquisa, e tentando ligar aí com a fisiologia do futebol. Você falou assim, né, nós estamos chegando no limite, né, do futebol, vamos dizer assim.
Como é que você acha que a ciência e a fisiologia do exercício vão avançar nesse aspecto aí? Qual vai ser o futuro da fisiologia do futebol? Para onde que vai ser o futuro? Eu vou usar a sua pergunta para voltar uns anos atrás, no início meu lá no Cruzeiro. Eu já expliquei como que foi, 87, 88, 89, a partir de 90 as coisas começaram a aumentar, a ligação, 91, 92. E aí é uma curiosidade, na década de 90, até o início da década de 90, era comum na Europa os jogadores ganharem, naquele tempo era passe livre, quando completavam 28 anos. Uhum. Porque um jogador com 28 anos era considerado velho. Né? Então basta, se vocês forem fazer uma pesquisa aí, vocês vão ver qual a idade média dos times na Europa. E os jogadores mais velhos geralmente eram... tinha alguns raramente, né? Mas não eram em todos os grandes clubes, eram 28, 29 anos, pronto, eles saíam, eles contratavam um jovem. Isso por várias razões. O jogador machucava, a recuperação não era, a reabilitação médica não era tão boa. Ele ficando mais velho, mais desgastado, lesão em cima de lesão, lesões musculares, articulares, sem muitos recursos. Ele passava realmente, ele chegava aos 28 anos velho, né? Como o Cruzeiro não tinha muito dinheiro no início da década de 90, o Cruzeiro fez alguns times baseados, eu vou dar 3 nomes aqui que são importantes, que é o Éder, que eu estou vendo a foto dele aqui, Éder Aleixo, o Bomba, né? O Luizinho e o Cerezo, que jogaram juntos, né? Uhum. No Cruzeiro. Esses jogadores, e no Atlético também, né? Esses jogadores foram essenciais para aquela arrancada do Cruzeiro no início da década de 90, né? Inclusive na primeira Copa do Brasil, em 93, o Cerezo não estava, mas o Éder e o Luizinho estavam, né? 2 jogadores já considerados naquela época velhos, né? Então, o Éder estava com 35 anos, para você ter ideia. E esses jogadores foram destaques contra todos os times, e principalmente na final, nas finais contra o Grêmio, 2 jogos, que tinha um time extremamente forte, né? E isso, inclusive, uma das matérias que saiu na época, eu estou vendo aqui na minha cola, né, no computador, era Éder, o Fênix da bola, né? Porque, de repente, apareceu ele com aquela idade, jogando, resolvendo, decidindo jogos para o Cruzeiro, né? Sendo um jogador de destaque. Porque nessa época já estava mudando tudo, estava mudando a alimentação, a preparação física, o respeito à idade do jogador, à sua condição. Então, o Éder, por exemplo, a regra era essa: o Éder iria entrar num time e ia ter que treinar tanto quanto o Sandro. Ele não aguentava, não tinha jeito de treinar igual o Sandro, né? Então, aí a gente já fazia a cabeça do treinador, do preparador físico muito bom, Luiz Inácio. Falaram, não pode treinar, tem que treinar menos. Os jogadores, eles adoravam, né? Porque eles chegavam nos jogos descansados, prontos para jogar. E isso foi uma das diferenças marcantes que fez, né? Que era uma ciência quase empírica, né? Porque a gente não tinha muito no que medir. Então, a gente não tínhamos frequência cardíaca de jogo, nós não sabíamos a intensidade do jogo realmente. Isso somente foi definitivamente publicado por nós 10 anos mais tarde, né? Lá no American College. Então, a gente monitorava usando aqueles relógios da Polar, alguns treinamentos, porque treinamento com bola, aquele relógio quebrava fácil, vocês chegaram a conhecer, né? Batia uma bola, quebrava. Então, e não tinha muitos também. Então, a gente era muito empirismo, tinha que acreditar no jogador, e conversar muito com eles e tudo. Nós já tínhamos nutricionista na época, mudar a alimentação, já entrando com suplementação alimentar para aqueles que tinham dificuldade em manter a forma física, manter o peso, né? Emagreciam muito rápido. Então, isso tudo foi... Como nós já falamos aí também, as coisas vieram evoluindo e isso tudo, né, aos poucos, vai evoluindo. Então, antes só tinha um cicloergômetro, hoje tem isocinético, você tem o diabo, você tem N equipamentos para testar como um atleta está. Hoje, você vai medir a velocidade com célula fotoelétrica, né? Não é mais com cronômetro. Você tem também a parte de avaliação da composição corporal, isso foi evoluindo também. Hoje você tem muito mais certeza de quais são os componentes corporais do atleta, né? Em vez de ser somente as dobras cutâneas, que vai te falar só da quantidade de gordura, mas você pode saber a quantidade de massa muscular, como é que estão os ossos, isso tudo pode ser feito, né?
você tem hoje tem a bioimpedância, você tem aquele deslocamento de ar, do bode-pod, aquela cápsula, né, de deslocamento de ar. No caso da monitoração de jogos, que no início não tinha nada, né? Você tinha, no treinamento você botava o reloginho, ele tinha que estar parando um atleta ou ele gritava para você. Depois apareceu um que você transferia para o computador. Depois apareceu um que você não precisava de relógio mais, era só assim. Depois apareceu um que você tem a frequência cardíaca junto com todas as distâncias, as velocidades desenvolvidas por cada atleta, né? Que é individual. Então, isso foi evoluindo gradualmente, e isso vai continuar evoluindo, né, no lado da fisiologia. Né? Eu acredito que isso vai muito longe. Né? No caso, por exemplo, do GPS, eles foram evoluindo na frequência de aquisição de dados, por exemplo. Né? A precisão da medida vai aumentando cada vez mais. Eu acredito que ainda vai melhorar cada vez mais. Isso aí com vários sistemas. E isso está embasado hoje tudo em pesquisa, porque se há 20 anos atrás, 15 anos atrás, o número de artigos científicos sobre futebol, usando atletas de alto rendimento, praticamente não existia, né, eu posso dizer isso, eu fiz todas as revisões possíveis. Hoje, você vê a predominância dos artigos sobre futebol com atletas de alto rendimento, atletas de seleções nacionais, atletas da Olimpíada, dos Olímpicos, atletas que disputaram disputam as Copas do Mundo e os atletas das categorias de base. Né? Nós mesmos publicamos alguns artigos, né, lá com o Guilherme, com o Fábio Macheredian, com a turma da CBF, e foi olhando as seleções de base e seleções femininas de base também. Né? Então, isso tudo vai evoluindo. Muitas coisas vão ser o quê? Vai ser o mesmo instrumento mais evoluído, te fornecendo mais informações. Por exemplo, há 50 anos atrás, para você fazer a medida do consumo de oxigênio, era impossível, né, no campo. Alguns de vocês já podem ter visto a imagem no livro, um atleta simulando o futebol em cima de uma esteira. Isso não existe. Né? Hoje você praticamente pode fazer a simulação do jogo, do campo, com portátil. Com o equipamento portátil. Né? Aquele VEL 2000 não era portátil. Agora a Cosmed lançou agora o K5. Né? K5. No Brasil, que eu sei que já tinha o K5, era a Universidade Federal do Maranhão e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Parece que a USP estava adquirindo também o K5. É um aparelho portátil que permite uma série de avaliações também. Não o jogo de futebol, porque não vai ser permitido, né? Mas pelo menos a grande parte do trabalho de um atleta que você esteja querendo saber alguma coisa a mais sobre ele, você vai ter essa informação. Né? Qual o consumo dele durante o jogo, durante uma atividade, pode simular essa atividade, assim por diante. Falando demais, né? Não, aqui a gente tem o K4, mas ele está parado, porque a célula tem um problema na célula e também no bocal. Eu sei que na brincadeira, para a gente conseguir recuperar isso, é mais de 15 mil reais. Isso é um problema assim, sério. Está encostado. É importante ter essa oportunidade de falar. O custo operacional da pesquisa no esporte é muito alto. Alguns dos nossos equipamentos são mais caros do que alguns equipamentos usados, por exemplo, no hospital. Só que nós não temos o apelo do hospital, porque no hospital eles falam assim, nós vamos salvar tantas vidas. E nós vamos falar assim, o nosso atleta vai conseguir correr 2 quilômetros a mais no corpo. Quer dizer, o apelo nosso ou então vou falar, o meu atleta vai conseguir saltar 5 centímetros a mais, ou 10 centímetros a mais. Mesmo que isso represente um recorde mundial, na competição por verba de pesquisa, eu estou perdendo, né? Porque o outro vai fazer, vou salvar mais 50 vidas por ano. Já ganhou. Né? Então, não tem jeito. Então, o esporte, o que eu fiz, eu estou falando que eu fiz no Cruzeiro, e outros clubes também fizeram assim. A gente fez uma simbiose, né? Onde o clube e a universidade saem ganhando. Hoje, lá na UFMG, tem um grupo, né, de estudos de futebol, que estão não só no Cruzeiro hoje, tem gente que já
foi como aluno, como estagiário, como aluno de pós-graduação, de mestrado, uns como aluno de doutorado, atuando já com os clubes e usando a sua tecnologia. Ele precisa de dados. Dados de atleta de alto rendimento. E só quem pode dar dados de atleta de alto rendimento para eles são os clubes de futebol. Não tem mais atleta de futebol de alto rendimento fora dos clubes de futebol, correto? Entendi. Então, essa junção, que fica mais barato para o clube e fica mais barato para a universidade. Né? Então, não tem jeito. Né? E conversando as agências de pesquisa que o futebol é uma indústria que movimenta bilhões e bilhões de dólares, trazem royalties para o país também, né? E tem que investir. Né? Eu até não posso reclamar não, porque meus projetos sempre foram contemplados adequadamente pelo CNPq, pela CAPES, pela FAPEMIG e pela FAPEMA lá no Maranhão. Então, acho que isso tudo é uma coisa que tem que ser feita, né, para que possa realmente as pesquisas do esporte possam fazer frente ao que é feito em outros países, né? Então, para que isso possa ser... E, inclusive, pelo desenvolvimento tecnológico, né? Que tem que ser feito. E nós não podemos também ficar sempre dependendo da tecnologia de fora. Exato. O Brasil vai ter um momento que vai ter que começar a desenvolver algumas coisas, né? Daí mesmo, para poder baratear esse custo, para poder realmente... Sem o investimento inicial não tem jeito mesmo. Não tem. Eu estava falando, a termografia, por exemplo, uma câmera FLIR 620, parece que o custo dela para a universidade, lá no Maranhão, que eu comprei, foi R$195 mil. Quantos anos atrás? 4 anos atrás. Só que ela é em dólar, né? O dólar subiu muito, hoje eu acredito que vou comprar vai ser bem mais. Então, isso vai tudo se tornando já um custo proibitivo, né? Não dá. Os sistemas de GPS também vão ficando cada vez mais sofisticados e mais caros. E outras coisas também, né, que vão sendo incorporadas, né, que os atletas os clubes vão incorporando nos seus departamentos e que vai haver essa necessidade. E tem que evoluir. Porque se você não evoluir, daqui a uns tempos, o produto que você estava usando sai de linha e ele estraga e você não consegue mais nem consertar. Exatamente. Antes de sair do Cruzeiro, eu dei ideia lá para o pessoal, juntei um monte de material antigo para fazer um museu da fisiologia no clube. Entendeu? E muitos aparelhos tiveram vida útil de 1 ano e meio, 2 anos. Comprou, há pouco tempo, saiu outro mais. Já virou museu. Aquele passou a ser obsoleto, né? Não servia para mais nada. Muitos porque, na verdade, por exemplo, hoje você tem a informação em tempo real, né? Você não vai usar um aparelho mais, que você só vai ficar sabendo o que aconteceu. Fisiologista tem que ficar até meia-noite no clube fazendo os dados para mandar para o preparador físico. Não, e mesmo porque o preparador físico quer saber durante o treino. Né? O sistema novo, esse sistema novo da Catapult, por exemplo, o treinador e o preparador físico, os auxiliares, eles ficam olhando no iPad qual que é a distância percorrida até aquele momento, quantos sprints, ele vai lá e olha tudo que ele quiser saber. Durante o jogo? Durante o jogo? Durante o jogo, durante o que ele quiser. Então, bota o aparelho no colete, né? Então, eu acho que isso tudo aí é uma coisa que vai evoluindo, né? Eu tive a sorte de vir acompanhando tudo isso à medida que foi acontecendo, né? De dezembro para cá, não sei o que de novo aconteceu. Parece que nada. Eu tenho procurado aí pelo menos que tudo está mais ou menos parado, mesmo porque o mundo parou, né? Por causa da pandemia. Então, eu acredito que pode ser que essas empresas estão usando esse tempo agora para desenvolver novos produtos. E aí nós vamos ter novas tecnologias disponíveis. Né? Vou aproveitar isso para falar, que eu acredito que seus alunos aí vão ouvir, é o seguinte: o aluno, ele tem que ir aprendendo à medida que ele está aí no curso, ele não deixar de aproveitar o tempo que ele está estudando. Né? E investir nas coisas que ele puder também, porque se ele deixar para começar a aprender, quando ele for começar a trabalhar, ele não vai arrumar emprego. Né? Isso eu estou falando da área de informática, da área de tecnologia,
não é só na fisiologia, isso é em qualquer coisa, né? Então ele tem que estar em dia e ele tem que tentar aprender isso enquanto está estudando. O que não existe aí, porque nenhuma universidade do Brasil tem tudo para oferecer. Ele vai fazer cursos, tem que fazer cursos de aperfeiçoamento, de atualização, de especialização, participar de congresso, né, onde a gente vai ver as novidades, ver o que está de novo. De forma que, do dia que ele sair para o estágio, ele não vai chegar lá e a pessoa do estágio vai ter que explicar tudo para ele. Ele sabe o que está sendo feito, o que precisa de fazer. Faz sentido isso? Hein? Total. Espero que todos assistam e escutem isso, viu, Emerson? Ô Fabrício, Diga. O Emerson compartilhou com a gente algumas fotos. Acho que seria super legal você projetar e ele... porque assim, faz parte da história da fisiologia. Lógico, lógico. Vamos lá. Vamos dar uma passada e você pode comentar alguma coisa, Emerson? Topa? Posso? Estou lembrando. Claro. Eu vou compartilhar aqui. Imagina, todo mundo que é da educação física conhece, porque acho que tem aquela universidade do futebol, não é isso? Eu estudei no livrinho dele. Ele foi um dos pioneiros lá em São Paulo também, no trabalho, não dentro dos clubes, mas dentro da universidade. O Ivan da Cruz Pissarro, que foi do Palmeiras. O Paulo Sérgio Zogaibe, também foi um dos pioneiros. Tudo isso aí no início da década de 90, final da década de 80. O Paulo Zogaibe é médico, né? Acho que é formado em educação física e fez medicina. A Maria Augusta Kiss, era da USP, ela foi também das pioneiras de primeiro momento, sabe? E o Turíbio Leite de Barros, né? Que foi o que teve mais destaque, ficou no São Paulo muitos anos, né? Então, além do que eu já falei do professor Lamartine, né? Que foi aquele que lá atrás ele fez uma tentativa. Mas esses 5 que eu citei aqui agora, e tem alguns outros também, que vieram depois, né? E aqueles que eu já citei, mais jovens também, eles foram muito importantes também para o desenvolvimento da fisiologia. Eu acho que isso é em 1988, né? Isso é a seleção de 1988. Quem está na bicicleta aí é o Edmar. Edmar é um centroavante que jogou muitos anos na Itália, depois jogou no Palmeiras, foi campeão, jogou no Cruzeiro também, foi artilheiro aqui no Brasil. Aí é o seguinte, são os meus alunos, né, com funcionários, junto com os atletas. Vocês estão vendo ali o Romário. Neto, Romário. O outro aqui é o João Paulo. Esse que está do lado da Dona Hilda, né, que ela chamava. Ali tem a Nilde, tem a Marcinha está aí, né? Marcinha, a mesma coisa até hoje. Cláudia Cuia, a Paola. Qual é que é a menina atrás da Marcinha? Lá esqueci o nome, fugiu aqui na minha cabeça agora. Então, e o Ronaldo, né, que era o funcionário lá, o secretário lá do laboratório. Né? Então, isso aí foi um evento muito importante para a nossa escola, que botou a gente no mapa do futebol mundial, nacional e mundial, porque o Ronaldo Nazaré, que era o médico do Cruzeiro, na época, médico de seleção, ele levou o relatório do trabalho, ele levou para apresentar no Congresso Técnico dos Jogos Olímpicos. Né? Esse foi muito, a apresentação dele foi muito procurada lá. Aí o Tafarel fazendo, isso aí para vocês terem ideia, um teste de tempo de reação. Imagina, isso aí em 88, gente. Hoje, até hoje, pouca gente está se preocupando com isso, mas todo mundo sabe que essa capacidade do goleiro reagir rápido é super importante, né? Aí, por coincidência ou não, os goleiros geralmente têm respostas bem mais rápidas do que a maioria dos outros jogadores. Raramente um outro jogador tem igual dos goleiros. Aí o Romário, aí eu preciso ter ideia o que era um espirômetro, era do tamanho de uma geladeira com esse aparato. Imagina, se pedir um atleta hoje para fazer isso aí, ele não faz mais. Né? Medo. O Romário foi lá todo tranquilo, participou de tudo, sem nenhum problema, super humilde. Foi uma coisa interessante, volta no Romário, que eu vou contar essa história, que é importante. Quando nós dividimos o grupo para treinamento, o Romário ficou no último grupo junto com o goleiro Zé Carlos, que foi goleiro do Flamengo, né? Goleiro da seleção também, e com mais um ou dois lá. Era o grupo mais lento na corrida. E lá na frente estava o Andrade, estava o Ademir, estavam os corredores, né? E aí saiu uma crítica no jornal, que é o seguinte:
quem mais precisava de treinar era o Romário, e ele era o que estava correndo mais devagar. Né? Pra vocês terem ideia, quem não entende, quer dizer, você imagina, fazer o Romário correr junto com o Ademir seria mesmo que assassinar o Romário. Não tinha a menor condição. Um estava correndo a 16 km, 17 por hora, o outro a 11, né? Então, isso é apenas um exemplo. Aí é o Ronaldo em 94. Eu tinha até outra foto, não sei se você viu, que é dele comigo em 2005 depois, né? Isso aí ele era um moleque. Ele chegando no Cruzeiro, né? E o equipamento era aquilo ali, uma bicicletinha Monarch. Para fazer o teste. O Wingate que a gente fazia. Sim. Aí isso aí é o Bebeto, né? Tá ali, quem está fazendo a coleta lá, a função é a Alessandra, que é a minha esposa, né? Isso foi em 1997, já na preparação do Mundial de Clubes. Né? Isso aí é o Sandro, né? O Sandro. A questão da velocidade que você comentou, né? Que o número de velocistas aumentou. E todos os jogadores mais rápidos, mas ele foi o mais veloz que porque nós podemos dizer que ele foi mais rápido, porque a gente procurava padronizar bem o teste, inclusive o equipamento era o mesmo, né? Nós sempre usamos o equipamento lá, fabricado lá pelo Lechec, né? Pela esposa do Lechec. Então, são as células fotoelétricas, né? Com partida, aquela sem espelho, né? Era muito tranquilo de fazer. E isso foi bom. Isso aí no Japão, fui lá ajudar o Marco Aurélio e o Toninho Oliveira, que estavam trabalhando lá, no Caxiua Rei Sol, em 93. Passei lá um período com eles também. Fiquei surpreso, lá eles tinham até o isocinético, só que ninguém usava, estava lá encostado. Aí eu reativei o isocinético e tal, eles passaram, daí para frente passaram a usar regularmente. Aí saí com o Roberto Carlos, lá no Real Madrid. Aí é um teste, alguma coisa que a gente estava fazendo com o eu acho que é o teste de velocidade mesmo. O Gutierrez é um exemplo, jogador lento, mas foi titular do Galáctico. Então, você vai falar o quê? E o teste lactato do Zidane, né? Tá no outro lado aí. Não, esse aí é o Diogo, parece. Tá. Esse é o Diogo. O Diogo era um lateral direito reserva, porque o titular era o Mitchell Salgado, né? O Diogo era um uruguaio que era reserva do Salgado. Bom, isso aí já é na Copa, de treinamento para a Copa. Lá atrás está o Guilherme, tá vendo? O Guilherme hoje é o fisiologista lá. Eu levei ele como estagiário. Eu pedi a CBF para ele ficar me ajudando e tal, porque sozinho ia ficar muito difícil, né? Dependia muito de uma pessoa. E ele foi extremamente útil, né, para esse trabalho. Aí o Dani Alves, aí o Neymar, o Neymar já tinha machucado, já estava andando, mas já tinha parado de jogar, né? Não jogou mais. Uma grande perda para a seleção. Né? Aí foi logo no final do jogo com o Chile, né? Essa foto é fantástica, né? Começaram a chorar, eu fui lá e levantei os dois. Eles pegaram a foto e eu comecei, falando, vocês estão rindo, estão chorando, vamos lá, levanta. Aí eles levantaram e me deram razão. Acho que de cá, eu não sei se é o Thiago, né? O outro é o Neymar. Aí são algumas fotos, é o meu filho, né, que está hoje estudando aqui na universidade nos Estados Unidos. Mas você trabalhou com grandes técnicos, né? Vanderlei, Parreira, Felipe. Ana Andrade, Levi Coupe, Paulo Tuori, né? Todo mundo, né? Mano Menezes, por aí vai. Praticamente todo mundo passou pelo Cruzeiro. Mas não trabalhei, com Parreira não trabalhei com ele em clube, não, só lá na seleção. Aí saía a Copa Libertadores de 97, né? Que eu participei. Aí já a Copa do Brasil de 2018, que foi o penúltimo título que eu participei no futebol. Aí eu com o Palinha lá na 96, imagina. O Palinha hoje não sei se ele é treinador ou é presidente de um clube lá em Portugal. Ele ficou morando aqui nos anos nos Estados Unidos e agora está em Portugal. É no clube do Bruno Vicentim, eu acho. Não tem isso lá? Esqueci um clube lá. A outra foto ali é com o sistema lá de Catapult. GPS, da Catapult. Eu coloquei as duas para comparar, né? O início lá com o Polar, né? Da frequência cardíaca com o momento hoje, que é a utilização do GPS, né? Dessa evolução aí. Você vê. Como que era? Hoje a captação é online, né?
tempo real. Está acontecendo, você sabe. Inclusive as velocidades. Inclusive era interessante no treino, por exemplo, o atleta deu um pique muito rápido nesse sistema da Petafute, você pode ver a distância e a velocidade que ele atingiu na hora. Você pode separar o atleta, separar e depois voltar para a monitoração normal, que continua por trás, né? Não tem problema. Então você pode chegar e... Às vezes o preparador fala, nossa, que velocidade que o atleta foi ali, quantos metros? Deu 38 metros e a velocidade final dele foi 34 km por hora, por exemplo. Então isso é bem diferente. Demais. E, inclusive os treinadores, o preparador físico, ele pode sugerir a interrupção do treino quando ele sentir que já atingiu uma sobrecarga muito alta, né? Porque como nós sabemos, a sobrecarga, ela não é só a distância, né? A distância e a velocidade que está sendo gasta para essa distância. E a duração da recuperação. Às vezes o estímulo está muito forte, recuperações muito curtas, e aí numa distância menor já dá um desgaste muito grande para o atleta, já dá uma fadiga muito grande. E a frequência cardíaca vai só subindo, né? E demorando a recuperar. Oi, Emerson, assim, infelizmente a hora voou aqui, né? Já estamos quase 1h30 já conversando. A gente tem que finalizar, mas acho que a gente ficaria aqui, né, a noite inteira conversando. Mas assim, eu queria... Oportunidade de conversar. Assim, você queria acrescentar alguma coisa que a gente não perguntou, ficou de fora, eu acho, né, deixar você mais livre para falar isso. E uma mensagem para o pessoal mais novo, né, que muitas vezes não conhece essa história, está começando agora, né, deixar suas palavras finais aí, se você quiser acrescentar para a gente. Eu gosto de falar, para os jovens, eu gosto sempre de falar isso, você tem que estar sempre atualizado, não pode deixar de se atualizar. Então você sacrifica o filme, sacrifica a série na televisão, em prol de um artigo novo que saiu, de estudar uma nova tecnologia que saiu, de procurar saber o que é aquilo, né? Às vezes, se tiver uma oportunidade de estágio, de assistir, de participar, como vocês fizeram, né? Não deixar de ir. Porque essas oportunidades é que vão, aos poucos, te qualificando, até para conhecer os novos ambientes que você um dia poderá ter que estar, né? Da mesma forma que um professor, quem nunca deu aula, chegar para dar uma aula, quem nunca usou tecnologia, né, para fazer, tem dificuldades, né? Então, para ele não ser pego desprevenido. Então, ele está sempre atualizado, sempre procurando estar sabendo o que poderá ser exigido dele no momento que ele, já formado, já fez o mestrado, já fez o doutorado, agora ele que vai encarar. Ele não pode chegar lá verde, né? Se é um ambiente universitário, ele naturalmente já está aprendendo com os professores. Mas se ele for trabalhar no outro ambiente, é bom ele arrumar uns estágios, umas visitas, né, para que ele possa se ambientar, saber até, porque você sabe, tem as linguagens, né, que são de pessoas diferentes, locais diferentes. Como se comportar, né? Como se comportar, como é que deve se portar. Por exemplo, o futebol ele tem uma característica grande, que é de transformar as pessoas imediatamente em pessoas populares, né? A pessoa vai trabalhar num clube, apareceu ao lado de um atleta famoso no jornal, por exemplo, um estagiário está lá no clube, ele aparece. Ele tem que aprender a ser discreto, né? De preferência, porque senão as pessoas interpretam errado. Acho que ele está usando o estágio dele para se promover. Então, não ficar postando em rede social, nem nada. Ele é estagiário, foi lá, ele não viu nada, não ouviu nada, né? Se ele viu alguma coisa diferente, não comentar fora sobre ninguém, né? Não vai torná-lo importante saber um detalhe dos bastidores lá do local, do time de vôlei, de uma equipe de natação, ou de atletismo, ou de futebol, do esporte de basquete, né? De onde ele esteve. Ali ele é sigilo, né? Postura profissional, né? É extremamente profissional e sigiloso. Não comenta com ninguém, deixa quieto e deixa as coisas acontecerem. Um dia ele vai trabalhar, quando ele for o profissional responsável por aquilo, ele vai ser entrevistado, ele vai ter oportunidades para falar sobre aquele assunto, não tem problema nenhum, né? Não tem pressa. As coisas vão acontecendo aos poucos, né? É isso aí. Maravilha. Ô Emerson, olha, muito obrigado, né, pela aula, né, que a gente acabou de ter aí agora. Uma satisfação enorme, né? A hora que o Fernando comentou comigo que tinha feito contato com você, eu falei assim, nossa, agora o canal vai bombar.
Mas a assim, bondade de vocês, eu agradeço muito pela oportunidade. No futuro, se tiver outras oportunidades, eu vou estar disposto a colaborar com vocês também. que bacana. É importante, a gente está falando tão longe, né? Então, exato. Você está onde? Até para o pessoal saiba onde você está. Você está fora do Brasil, né? Sim, eu estou aqui, já morando aqui há 6 meses, aqui em Somerville, em Massachusetts. Tá. Então, Emerson, diga. Tornei um imigrante, né? Aos 69 anos. Emerson, muito obrigado, viu? Eu queria te agradecer, sim. Você foi uma pessoa muito importante para a minha formação, como exemplo profissional, abriu portas, assim, pode parecer uma coisa simples, né, aquelas avaliações do Cruzeiro, por exemplo, mas para a minha formação, para a minha vivência na área acadêmica, profissional, foi muito importante. Eu queria registrar aqui esse agradecimento. Eu lembro de uma passagem, eu vou até registrar aqui, porque assim, eu estava fazendo mestrado, não conseguia uma fita de reagente para fazer dosagem de glicose, eu encontrei você no corredor, você resolveu o problema para mim, e deslanchou a minha coleta de mestrado. Então, o Emerson era muito assim de gratidão, né? Então, resolveu rápido, eu consegui terminar a coleta. Então, assim, aproveito a oportunidade para te agradecer mais. Você não lembra disso, obviamente, mas eu acho que é importante a gente lembrar essas coisas que são importantes. Não, porque isso é a minha obrigação. Eu estava ali para fazer. Eu tinha que tá fazer. Joia. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado, meu Fabrício. Abraço, Igor. Abraço na Alessandra aí. Um abraço aí. A Alessandra está mandando um abraço para vocês também. Sim. Está nos bastidores aqui. Pois é, manda para ela também. Então tá. Então tá bom. Fica com Deus. Amém. Obrigado. Até logo. Um abraço, Emerson. Obrigado. Tchau. Tchau. Então, pessoal, chegamos aí ao fim de mais uma entrevista. Uma verdadeira aula, né, de história da fisiologia do exercício no futebol brasileiro aí com o professor Emerson Silame Garcia. Então não se esqueçam, né, espero que vocês tenham gostado também. Não esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho lá da notificação e dar o seu like aí. Fernando, gostou? Ué, não tem como não gostar, né? A importância do professor Emerson para nós que estamos na área, ela é fundamental, né? Eu acho importante até deixar o registro para as novas gerações conhecer um pouco desse trabalho que, como a gente fala, né? A gente está no ombro dos gigantes, né? Então, se a gente chegou aqui, a gente deve muito ao trabalho do professor Emerson, né? Então, eu acho importante que vocês curtam esse vídeo, mas principalmente que deixem seus comentários, né? Deixem sugestões aí, o que achou da entrevista, se deixar perguntas, sugestão para tema, sugestão para convidado. E espero que na próxima semana estejam com a gente novamente, que vem coisa boa por aí, tá? Então, muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima. Valeu, galera. Até.